Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí a mais um estudo da lição. Essa semana estamos estudando textos controversos, falando sobre a questão da imortalidade. Quero lembrar a vocês que estamos em semana de oração, o Deus de toda graça, muito boa. Se você ainda não assistiu, vou deixar aí no final o link que já temos aí de 2 sermões, tá certo? Hoje eu publico o terceiro. Meus queridos, realmente as passagens que estudamos até aqui eu acho fácil de compreensão, mas essa de hoje é difícil. Em um livro de Lutero sobre as epístolas, ele disse, olha, esse é um texto difícil das cartas e esse texto eu tenho dificuldade de entender. Imagine aí, se Lutero tinha dificuldade, quanto mais nós. Eu estou me referindo ao texto de 1 Pedro, no capítulo 3, do 13 ao 20. O texto de polêmica, podemos assim falar, é o verso 19. Vamos ler? Diz assim, ó. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Vocês viram que eu já li o 20, que o 20 é meio que uma chave para a gente entender o 19. Eu percebo que para compreender esse texto, primeiro a gente precisa quebrar os paradigmas e erros de compreensão desse verso. Porque alguns, ao ler esse texto, imaginam com isso de que Jesus, quando morreu, foi até o inferno e pregou para os antediluvianos que não creram na pregação de Noé. Há um outro grupo que crê que esses espíritos que Jesus pregou foi para anjos caídos. Então, qual é o erro nessas duas compreensões? Primeiro, porque Jesus iria no inferno para pregar só a um grupo. Outro aspecto, existe um inferno literal e assim então as pessoas estão lá aprisionadas? A gente precisa entender que Hebreus 9, 27 e 28 também ele fala sobre algo que quebra esse argumento, de que a gente vive só uma única vez e Jesus morreu uma única vez. Então nós só temos uma oportunidade de salvação. Então esse texto já quebra de que vai ter uma nova oportunidade para quem morreu. Eu gosto muito de Eclesiastes no capítulo 9, e ali se você olhar o versículo 5, mas também não só Eclesiastes, como também Salmo 146, verso 4, Jó 14, de 10 a 12, e aí Eclesiastes 9, 5 e o 9, 10, diz que quem morre não tem mais projeto, não tem mais plano, não tem outras oportunidades de conhecer nem de fazer projeto nenhum. Então, na morte, tudo acaba. Então, a gente precisa entender que não há essa segunda chance, como alguns ali acham que terão, porque ali Pedro estava falando sobre esse aspecto. Uma outra coisa para quebrar aí, nesse aspecto de que eram anjos, é que se você olhar no próprio livro de Pedro, você vai ver que Pedro e Judas, ele quebra esse argumento. 2 Pedro 2,4 e também Judas 6, que os anjos caídos estão de fato presos e já acorrentados para o juízo final. Efésios 6,12 e também 1 Pedro 5,8, porque diz que eles continuam a desobedecer e eles já estão julgados e estão ali acorrentados. Então vamos lá a resposta. Qual seria então a resposta para esse texto? Quando a gente lê no verso 20, você percebe que o verso fala de Noé. Então há uma sequência lógica de que ele usa esse termo, o espírito, né, pregou aos espíritos, e depois ele usa a Noé. Então está se referindo ao que Noé fez. Mas o que é que tem a ver com o Espírito de Cristo? E se eu lhe falar que Pedro ele já tinha usado esse argumento de Espírito de Cristo? 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 11, ele então, essa visão de Pedro ganha apoio nessa declaração, porque ele usa o termo assim, ó, o Espírito de Cristo estava falando através dos profetas do Antigo Testamento. Isso sugere que Pedro poderia facilmente ter pensado que o Espírito de Cristo também falava através de Noé. Então, em 2 Pedro 2,5, ele chama Noé de pregador da justiça. Olha aí que interessante. Então, você vê que no versículo 20 ele cita Noé, e 2 Pedro 2,5 ele cita Noé. Se você olhar em Hebreus capítulo 11, verso 7,
diz que Noé pregou e foi um instrumento de Deus aos antediluvianos. Então, assim, Pedro só estava querendo explicar que o mesmo Espírito que esteve com Noé na pregação, o mesmo Espírito que esteve com os profetas no Antigo Testamento, porque ele ali estava falando para o povo daquele momento, preparando para a missão, esse mesmo Espírito de Cristo pode e deve estar sobre nós. Então, queridos, não tem nada a ver o texto com imortalidade da alma, mas alguns confundem e usam o texto erroneamente. Possamos ter cuidado e aplicar a Bíblia da maneira correta. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, ó Pai, nos ensine da Tua palavra, nos ajude a entender qual é a Tua vontade e que Teu Santo Espírito permaneça conosco no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.